E aí, pessoal? Mais um Geografia em Pauta para vocês. E o Oriente Médio, hein? Tá pegando fogo de novo. Pois é. Essa escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Nossa, de tirar o fôlego, né? E tira o fôlego. E o Hamas buscando uma trégua em Gaza só piora a situação, né? Os IOE, como sempre, bem no meio desse furacão geopolítico. É verdade. A gente se acostuma a ver o Oriente Médio em crise, né? Mas dessa vez a coisa parece mais séria, mais crítica. A gente tá num momento decisivo. Decisivo. Para entender melhor essa crise, vamos mergulhar nos detalhes, tá? Que tal a gente começar por Beirute? Boa. Beirute tá sofrendo com bombardeios israelenses, principalmente na periferia sul, o bairro de Gubeiri, considerado reduto do Hezbollah. E por que focar em Gubeiri? É lá que o Hezbollah concentra suas operações e armamentos, é o coração estratégico deles em Beirute. Oh, imagina o impacto disso na população civil, né? Pois é, o exército israelense até avisou para os moradores saírem da área, mas mesmo assim, é uma situação desesperadora. É de partir o coração. Famílias abandonando suas casas com medo dos bombardeios. Você imaginou que alguns moradores até voltam durante o dia para verificar suas casas e seus comércios, né? Mesmo com risco, né? Que situação tensa. É um retrato do desespero total. E essa campanha israelense, que começou lá em 23 de setembro, tem um objetivo neutralizar o Hezbollah. Abrir caminho para o retorno dos moradores do norte de Israel que tiveram que fugir dos ataques com foguetes vindos do Líbano. Ataques que começaram, se não me engano, em outubro do ano passado, né? Isso. Como uma demonstração de apoio ao Hamas, que está em guerra com Israel em Gaza. Falando no Hamas, parece que eles estão buscando uma saída para esse conflito, né? Sim. Eles declararam que estão dispostos a uma trégua em Gaza. Sério? Mas com uma condição, que Israel respeite a proposta. E qual o papel do ZIUA na possível trégua? O Hamas fez um apelo direto para o recém-eleito presidente do ZIUE, o Donald Trump, pedindo para ele pressionar Israel a acessar as operações militares. Caramba! O ZIUA, mais uma vez, no centro do tabuleiro. E, durante a campanha, o Trump prometeu acabar com as guerras em Gaza e no Líbano, né? Prometeu. Mas sem muitos detalhes de como faria isso. Promessas de campanha à parte. A relação entre Trump e Israel é bem próxima, né? Netanyahu foi um dos primeiros a parabenizá-lo pela vitória e os dois tiveram uma conversa calorosa logo depois da eleição. Uma relação que levava a muitas questões sobre os rumos da política externa americana no Oriente Médio. Né? Sem dúvida. E essa mudança de postura já começou a dar sinais. É verdade. Logo após a eleição do Trump, Netanyahu demitiu o ministro da Defesa, o Yoav Gallant, que era visto como um elo com o governo Biden. Uma mudança que pode indicar uma mudança na postura de Israel em relação à nova administração americana. E a gente sabe que no seu primeiro mandato, o Trump tomou medidas bem favoráveis a Israel, como o reconhecimento de Jerusalém como capital e a transferência da embaixada americana para lá. Decisões que, na época, causaram um rebuliço internacional, né? Romperam com décadas de política externa americana. Contrariaram a opinião da comunidade internacional. E não parou por aí. O Trump também reconheceu a soberania israelense sobre as colinas de Golã. Um território ocupado por Israel desde 1967. E teve também os acordos de Abraão, orquestrados pelo Trump, que normalizaram as relações entre Israel e alguns países árabes, né? Um avanço diplomático, mas criticado por ignorar completamente a questão palestina. Como se a questão palestina tivesse sido varrida para debaixo. Mas, voltando à relação entre Trump e Netanyahu, mesmo com essa proximidade toda, alguns analistas apontam para uma certa complexidade entre eles. Sério. Interessante. Alguns especialistas acreditam que o Netanyahu, apesar de celebrar a vitória do Trump, tem um certo receio do presidente americano. Acham que o Trump é imprevisível, difícil de controlar, e isso gera apreensão no Netanyahu. Faz sentido. E essa incerteza em relação aos planos do Trump para a região só aumenta a instabilidade. É verdade. Afinal, além das promessas de paz em Gaza e no Líbano, não existe um plano concreto apresentado por ele. É como andar em areia movediça. Você nunca sabe ao certo qual vai ser o próximo passo. E essa falta de clareza é terreno fértil para especulações e teorias da conspiração. É verdade. Inclusive, muitos críticos acusam Netanyahu de ter jogado com o tempo, esperando a eleição do Trump para evitar pressões sobre a questão palestina. Eita, esperto, hein? Se for verdade. Mas me diz uma coisa, Thay. Qual o impacto real dessa indefinição toda? A gente já falou bastante sobre as relações EU a Israel, mas como essa dança diplomática afeta a vida de quem está lá no Líbano, no meio do fogo cruzado? Afeta diretamente. Enquanto Trump e o Netanyahu trocam gentilezas e telefonemas, a população de Beirute sofre com os bombardeios. A crise humanitária se intensifica a cada dia. Nossa. Milhares de pessoas deslocadas, buscando abrigo em escolas, mesquitas,
qualquer lugar que ofereça um mínimo de segurança. É como se fossem peças no jogo de xadrez, né? Enquanto os poderosos decidem os próximos movimentos, os civis pagam o preço. Exato. E a comunidade internacional, Taine? O que está sendo feito para proteger essas pessoas? A ONU tem feito apelos por um cessar-fogo imediato, mas até agora, sem sucesso. A verdade é que a comunidade internacional parece estar paralisada, esperando para ver qual vai ser a postura do Trump. E o Brasil? Qual a nossa posição em relação a esse conflito? É verdade. O Brasil sempre defendeu a criação de um Estado palestino independente e a busca por uma solução pacífica para o conflito. Mas com a mudança de governo no ZUA, a gente ainda não sabe qual vai ser a postura do Brasil nesse novo cenário. Será que vamos manter a mesma linha? Ou vamos nos aproximar da política do Trump? É a grande questão, né? A gente precisa acompanhar de perto os próximos passos da diplomacia brasileira para entender como o país vai se posicionar diante dessa nova realidade. O que me preocupa é que o Brasil parece estar cada vez mais alinhado com os interesses do ZUE, o que pode comprometer nossa tradicional defesa da autodeterminação dos povos. É um dilema e tanto, né? Por um lado, a gente quer manter boas relações com o ZUE, que são um parceiro comercial importante. Por outro, a gente não pode compactuar com políticas que violam direitos humanos e perpetuam a injustiça. E a gente não pode esquecer que o conflito no Oriente Médio tem impacto global, inclusive no Brasil. A instabilidade na região afeta os preços do petróleo, o que impacta diretamente a nossa economia. Além disso, o terrorismo é uma ameaça real e a gente precisa estar atento para evitar que esse tipo de violência chegue ao nosso país. Concordo. É um assunto complexo, com diversas camadas e implicações. A gente precisa se manter informado, buscar diferentes fontes de informação para poder formar nossa própria opinião. Exatamente. Importante ir além das manchetes. Entender o contexto histórico, as motivações dos diferentes atores envolvidos. Só assim a gente consegue ter uma visão mais crítica e completa do que está acontecendo no Oriente Médio. E essa é a proposta do Geografia em Pauta, né? Trazer informação de qualidade, análises aprofundadas, para que você, nosso ouvinte, possa entender melhor o mundo em que a gente vive. E, quem sabe, contribuir para a construção de um futuro mais justo e pacífico. Falando em futuro, Taine, você acha que o Trump realmente conseguirá trazer a paz ao Oriente Médio como ele prometeu? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Difícil prever o que vai acontecer. O Trump é um líder imprevisível. Age muitas vezes por impulso, sem levar em consideração as consequências dos seus atos. E essa imprevisibilidade pode ser perigosa, né? Com certeza. A gente já viu como algumas das suas decisões, como o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, inflamaram ainda mais os ânimos na região. É como jogar gasolina no fogo. Mas, e o Hamas, Taine? Eles realmente estão dispostos a negociar uma trégua? Ou será que estão só ganhando tempo? Aí que tá o grande mistério, né? É difícil saber quais são as reais intenções do Hamas. Eles têm uma história de radicalismo, de confronto com Israel. Mas, ao mesmo tempo, eles governam Gaza, uma região com graves problemas sociais e econômicos. Ou seja, eles também precisam da paz, de alguma forma. Exato. A população de Gaza sofre com o bloqueio israelense. Com a falta de recursos básicos, como água e energia, a situação humanitária é crítica. É um beco sem saída. E a comunidade internacional parece não ter uma solução para esse conflito que já dura décadas. A verdade é que o conflito entre Israel e Palestina é um dos mais complexos do mundo. Com raízes históricas profundas, questões religiosas, disputas territoriais. Não existe uma solução mágica, simples. E a gente, aqui no Geografia em Pauta, tenta desvendar essa complexidade, né? Trazer diferentes perspectivas para que você, nosso ouvinte, possa formar sua própria opinião. Porque a informação é a base para a transformação. Com certeza. Só conhecendo a fundo a história, os desafios, as diferentes visões, é que a gente pode construir um futuro mais justo e pacífico. E essa é a nossa missão, levar conhecimento, promover o debate. E quem sabe, inspirar ações que contribuam para um mundo melhor. E por falar em ação, o que você acha que cada um de nós pode fazer para contribuir para a paz no Oriente Médio? Será que estamos condenados a assistir de longe a esse ciclo de violência sem fim? Essa é uma pergunta que mexe com a gente, né? Essa sensação de impotência diante de um conflito tão distante, tão complexo, pode ser paralisante. Mas eu acredito que a gente pode fazer a nossa parte sim. E como? Acho que o primeiro passo é se informar, conhecer a fundo o conflito, as diferentes narrativas, as causas e consequências da violência. Também a gente pode ter uma visão crítica e superar os estereótipos e preconceitos que muitas vezes permeiam esse debate. Concordo. A informação é a chave para empatia, para a compreensão do outro. E a partir dessa compreensão, a gente pode começar a agir.
E como agir, Taina? Podemos apoiar organizações que trabalham pela paz na região, que promovem um diálogo entre israelenses e palestinos, que oferecem ajuda humanitária às vítimas do conflito. Podemos pressionar nossos governantes a adotarem uma postura mais ativa na busca por uma solução pacífica para a questão. Sim. Podemos, enfim, usar nossa voz para defender a paz, a justiça, o respeito aos direitos humanos. É verdade. A gente não precisa se calar diante da injustiça e da violência. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um mundo melhor. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para você, nosso ouvinte. Que esse mergulho na geopolítica do Oriente Médio tenha despertado em você a vontade de se engajar, de fazer a sua parte. Porque a paz não é um sonho distante, é uma conquista diária que depende do esforço de cada um de nós. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso Geografia em Pauta de hoje. Mas a conversa continua. A gente quer ouvir a sua opinião, as suas reflexões sobre esse tema tão importante. Deixe seu comentário aqui pra gente. Isso aí. Participe do debate, compartilhe suas ideias, suas dúvidas. A gente se encontra na próxima semana para mais um mergulho no mundo da geopolítica. Até lá! Valeu pela companhia, pessoal. E fiquem ligados que a gente volta em breve com mais um Geografia em Pauta, desvendando os mistérios e as complexidades do nosso planeta. Até a próxima!